Aqui está a reescrita da sua história, focada na emoção e no mistério desse novo capítulo na vida de Esperança. Conforme solicitado, o texto está organizado em 10 parágrafos, sem interrupções de títulos, e o conteúdo está formatado entre aspas em negrito para destacar a narrativa. Esperança sustentava a mala com as mãos trêmulas, o peso do couro velho não era nada comparado ao fardo da traição que carregava no peito. Após décadas de sacrifício absoluto, trabalhando de sol a sol para erguer o futuro de seus 4 filhos, ela se via agora como um estorvo, uma peça de mobília antiga sendo descartada de sua própria casa. O olhar de Rodrigo, seu primogênito, era gélido, focado apenas no lucro que as paredes da infância poderiam render. A senhora vai para o sítio e ponto final, ele sentenciou, enquanto Marina cruzava os braços com a arrogância de quem já não reconhecia o colo que a embalou. A casa, onde cada rachadura no chão contava a história de uma família que Esperança julgava sólida, estava prestes a ser vendida para alimentar a ganância de quem ela mais amou. O apelo emocional de Esperança caiu em ouvidos moucos, pois Diego e Carla já não viam ali uma mãe, mas um obstáculo financeiro. Ela tentou recordar a Rodrigo a bicicleta vermelha comprada com meses de faxinas extras, e a Marina joias penhoradas para pagar o curso de inglês, mas a gratidão parecia ter expirado com o tempo. Isso foi há muito tempo, mãe, rebateu Rodrigo, revelando que a papelada da venda já fora forjada com termos jurídicos que a simplicidade daquela mulher não alcançava. Diante da ameaça velada de ser declarada incapaz caso resistisse, Esperança percebeu que a batalha estava perdida. Com o coração em pedaços, ela recolheu seus parcos pertences e seguiu para o exílio, deixando para trás o altar de memórias que construíra com tanto suor. A viagem até a propriedade rural foi um funeral em vida, envolta em um silêncio sepulcral que sufocava a cabine da caminhonete. Rodrigo dirigia sem olhar para o lado, como se transportasse uma estranha para um destino inevitável. O sítio, que outrora fora o refúgio alegre de seus antepassados, agora surgia no horizonte como uma carcaça de lembranças. A vegetação densa devorava os arredores e a pintura descascada da casa principal parecia chorar sob o sol da tarde. Ao estacionar diante da tapera em ruínas, o filho nem sequer se deu ao trabalho de descer para ajudar com a bagagem. Tenho pressa, a senhora se vira, disse ele, antes de acelerar e deixar para trás apenas uma nuvem de poeira e uma mãe de 72 anos entregue à própria sorte. Sozinha diante da construção deteriorada, Esperança sentiu o peso da solidão como um manto de chumbo. O rangido da porta enferrujada ecoou pelo terreno vazio, um lamento que parecia dar as boas-vindas à nova moradora daquele abandono. O interior da casa exalava o cheiro acre do mofo e do tempo parado, com móveis cobertos por lençóis que pareciam fantasmas do passado. Ali, no silêncio daquela cozinha rudimentar, ela se permitiu desabar. Chorou pela ingratidão que dói mais que qualquer doença, pelas noites em claro que não foram suficientes para ensinar o valor do amor aos seus filhos, e pela casa da cidade que agora seria habitada por estranhos indiferentes ao seu legado. No entanto, em meio ao caos da poeira e das teias de aranha, algo bizarro capturou sua atenção sobre a mesa de madeira carcomida. Um envelope amarelado, preservado de forma quase milagrosa da umidade, repousava exatamente no centro do móvel. A caligrafia na frente era inconfundível, era a letra de seu falecido pai, um homem que sempre fora conhecido por sua sabedoria silenciosa e por um segredo que ele jurara levar para o túmulo. Com os dedos ainda trêmulos, Esperança rompeu o lacre de cera, sentindo uma estranha eletricidade percorrer seu corpo, como se o destino estivesse finalmente se manifestando após anos de silêncio. Dentro do envelope, não havia apenas uma carta, mas uma escritura antiga e um mapa detalhado dos alicerces daquela tapera. As palavras de seu pai eram claras e carregadas de urgência. Esperança, minha filha, se você está lendo isso, é porque a vida lhe impôs sua prova mais dura. Este sítio nunca foi apenas terra e mato, ele guarda o que o egoísmo não pode comprar. Ele descrevia que, sob o assoalho do quarto principal, existia um compartimento oculto construído durante a guerra, onde a família preservara o verdadeiro patrimônio dos antepassados. O coração de Esperança acelerou, e a tristeza deu lugar a uma curiosidade revigorante que ela não sentia há décadas. Munida de uma coragem que nascerá do próprio desespero, ela arrastou a cama velha e começou a tatear as tábuas do piso, buscando a saliência indicada no mapa.
Após alguns minutos de esforço físico que desafiava sua idade, uma das tábuas cedeu com um estalo seco. Sob ela, envolto em couro impermeável, havia um cofre metálico de proporções consideráveis. Ao abri-lo, a luz fraca da tarde refletiu em barras de ouro puro e uma coleção de pedras preciosas que haviam pertencido à sua bisavó, uma herança que todos acreditavam ter sido perdida em um naufrágio no século passado. Ali, naquela tapera desprezada pelos filhos, havia uma fortuna capaz de comprar 10 vezes a casa da cidade. A descoberta não trouxe apenas segurança financeira, mas uma clareza cortante sobre a natureza de seus herdeiros. Esperança sentou-se no chão frio, rodeada pelo brilho daquele tesouro, e compreendeu que o castigo imposto pelos filhos era, na verdade, a sua libertação. Se ela tivesse permanecido na cidade, aquela fortuna permaneceria enterrada para sempre, ou pior, acabaria nas mãos de quem não sabia honrar o sacrifício alheio. O destino a trouxera até ali para que ela pudesse, pela primeira vez na vida, pensar em si mesma e não naqueles que a descartaram como lixo. Nos dias que se seguiram, Esperança não ligou para ninguém. Ela usou uma pequena parte da herança para contratar discretamente uma equipe de restauração e advogados de elite da capital. Enquanto os filhos brigavam na cidade pela divisão dos míseros trocados da venda da casa velha, a tapera se transformava em uma mansão cinematográfica, preservando a história da família, mas com o conforto de um palácio. Ela descobriu que a justiça divina não usa relógio, mas tem uma precisão impecável. A mulher que foi expulsa com uma única mala agora comandava um império que seus filhos sequer podiam imaginar. Meses depois, quando Rodrigo e os irmãos finalmente descobriram o paradeiro da mãe e a transformação da propriedade, eles correram para o sítio com sorrisos falsos e desculpas prontas, esperando uma fatia da nova riqueza. No entanto, foram recebidos apenas por um oficial de justiça no portão monumental. Esperança, do alto da varanda restaurada, apenas observou enquanto eles recebiam a notificação de que haviam sido deserdados por indignidade. Ela finalmente compreendeu que o sacrifício terminou naquele envelope amarelado. Agora, era tempo de viver sua própria história, cercada apenas por aqueles que amavam sua alma, e não o brilho de seu ouro. Aqui está a reescrita da continuação da jornada de Esperança, focada na revelação do segredo e na mudança de sua sorte. O texto está organizado em 10 parágrafos, sem títulos, e o conteúdo está formatado entre aspas em negrito para destacar a narrativa. As mãos de Esperança tremiam não mais pelo frio do abandono, mas pelo calor de uma revelação que pulsava entre seus dedos. O envelope amarelado que repousava sobre a mesa velha da cozinha trazia a caligrafia inconfundível de sua mãe, uma escrita delicada que parecia ter vencido o tempo para encontrá-la no momento de maior desolação. Ao romper o lacre, uma pequena chave dourada, reluzente apesar dos anos, deslizou para a palma de sua mão, pesando como o próprio destino. Minha querida filha, se você está lendo isto, chegou o momento de conhecer a verdade sobre nossa família, dizia o início da carta, e o sabor das lágrimas de Esperança mudou instantaneamente, transformando o sal da amargura no doce frescor da descoberta. A carta narrava uma história que Esperança jamais ousara imaginar enquanto limpava casas e vendia joias para sustentar o luxo dos filhos. Seu avô Sebastião, que todos acreditavam ser um simples e humilde trabalhador do campo, fora na verdade um homem de posses vastas que, em tempos de instabilidade política e econômica, decidirá ocultar seu patrimônio para proteger a linhagem. Ele não confiava nos homens da família, marcados pela ganância efêmera, e por isso estabelecera que apenas as mulheres, guardiãs do cuidado e da sabedoria, herdariam o segredo das terras que se estendiam por toda a região, agora valendo cifras astronômicas. Sentada naquela cadeira bamba, com o vento lá fora sussurrando entre as frestas da tapera, Esperança sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ler que aquela casa caindo aos pedaços era, na verdade, o cofre de uma fortuna monumental. A chave dourada era o instrumento de sua libertação, a ferramenta que abriria um compartimento secreto oculto sob o assoalho do quarto onde seus filhos a condenaram a dormir. Nem sempre aqueles que nos desprezam sabem o verdadeiro valor daquilo que estão rejeitando, escreveu sua mãe, uma frase que ecoou como um trovão de justiça na mente daquela senhora de 72 anos que acabará de ser descartada como um objeto sem uso. Com uma energia que parecia ter brotado de suas raízes mais profundas, Esperança caminhou até o quarto, os olhos fixos nas tábuas largas e gastas de madeira. Ela se ajoelhou no centro do cômodo,
tateando cada centímetro do chão com a ponta dos dedos, buscando a irregularidade mencionada na carta. Perto da janela, onde a luz do sol poente desenhava formas geométricas, ela encontrou um pequeno orifício, quase invisível sob a poeira acumulada de décadas. Ao inserir a chave e ouvir o clique suave do mecanismo, uma parte do assoalho se deslocou, revelando uma caixa de metal hermeticamente fechada, enterrada como um tesouro de piratas no coração daquela tapera. Dentro da caixa, o conteúdo era de tirar o fôlego, escrituras originais, mapas de demarcação e um laudo de avaliação atualizado por um escritório de advocacia que vinha tentando localizar os herdeiros há anos. Esperança mal conseguia focar a vista nos números, eram milhões de reais em terrenos que agora faziam parte do polo de desenvolvimento comercial da cidade. Seus filhos, em sua pressa egoísta, haviam brigado por uma casa velha de subúrbio, sem perceber que, ao expulsarem a mãe para aquele sítio esquecido, estavam entregando a ela as chaves de um império que eles jamais seriam capazes de construir sozinhos. A ironia da situação fez Esperança soltar uma risada curta e rouca, que preencheu o silêncio da casa abandonada. Ela lembrou-se da fisionomia de Rodrigo e da impaciência de Marina ao forjarem documentos para tirá-la de seu lar, tratando-a como se sua mente já não fosse capaz de discernir a realidade. Eles a subestimaram pela sua simplicidade e pelo seu amor incondicional, usando sua falta de estudo formal como uma arma. Mal sabiam eles que a velha teimosa agora possuía o poder legal de comprar e vender as empresas onde eles trabalhavam, se assim desejasse. Ela permaneceu sentada no chão por um longo tempo, abraçada aos documentos que cheiravam a papel antigo e vitória. Não havia sede de vingança em seu coração, mas uma sensação avassaladora de alívio e autodescoberta. Durante toda a vida, Esperança foi a mãe de alguém, a provedora de alguém, sempre anulando sua própria existência para alimentar a ingratidão alheia. Agora, com os documentos em mãos, ela percebeu que a vida estava apenas começando. Ela não era mais a exilada da família, era matriarca de um legado que seus filhos provaram não merecer. Cuidadosamente, ela guardou tudo de volta no compartimento secreto e trancou o assoalho, decidindo que o silêncio seria sua maior estratégia nas próximas semanas. Amanhã, ela vestiria sua melhor roupa, pegaria um ônibus para a cidade e se apresentaria ao escritório de advocacia mencionado nos papéis. Mas, antes disso, ela precisava de uma noite naquela casa, não como uma punição, mas como um rito de passagem. A tapera, que antes parecia uma prisão de mofo e solidão, agora lhe parecia um templo de proteção e justiça divina. Ela caminhou até a varanda e sentou-se nos degraus, observando o céu se tingir de violeta e laranja. O silêncio do campo já não era assustador, mas sim um hino de paz. Imaginou os filhos em suas reuniões gananciosas, dividindo o dinheiro da venda da casa que ainda nem haviam recebido, enquanto ela, a mulher que eles humilharam, observava as terras que lhe pertenciam até onde a vista alcançava. O erro deles foi achar que o valor de uma pessoa está no que ela aparenta ter, e não no que ela carrega em sua história e em suas raízes. Ao fechar os olhos naquela noite, Esperança dormiu o sono mais profundo de sua vida. Ela sabia que, ao amanhecer, o mundo não veria mais uma idosa indefesa e abandonada. O sol traria uma nova mulher, detentora de uma fortuna e de uma dignidade inabalável. Os filhos haviam despertado um gigante que eles não saberiam como enfrentar, e a justiça, silenciosa e paciente como a própria terra, estava pronta para ser colhida por quem mais sofreu para plantá-la. O jogo havia virado, e Esperança finalmente estava pronta para dar as cartas de seu próprio destino. Aqui está a continuação da história de Esperança, focada na sua transformação de mãe exilada em mulher de posses. Mantendo o estilo narrativo e as instruções solicitadas, Esperança observava a paisagem pela janela do ônibus, sentindo o contraste esmagador entre o dia anterior e aquele amanhecer. Ontem, ela fora escoltada por Rodrigo como um fardo incômodo, hoje, viajava sozinha, mas carregava na bolsa o peso de um império. Ela não guardava ódio, mas uma melancolia profunda ao pensar em Marina, Diego e Carla. Como o amor e o sacrifício que ela plantara resultaram em filhos tão ávidos por migalhas e tão cegos para o afeto. O toque de seu celular antigo interrompeu o transe, trazendo a voz desinteressada de Rodrigo perguntando se ela havia se acomodado. Descobri coisas interessantes sobre esta propriedade, ela soltou, mas a arrogância do filho o impediu de ouvir as entrelinhas, desligando o telefone com a pressa de quem já a considerava parte de um passado enterrado.
A noite na tapera não fora de sono, mas de vigília e conferência. Sob a luz fraca, a pequena chave dourada brilhava como um farol de justiça. Ao amanhecer, Esperança lavou o rosto com a água gelada, vestiu seu melhor vestido azul marinho, guardado para casamentos e batizados, e encarou o espelho empoeirado. Ela viu uma mulher de 72 anos que passará décadas se diminuindo para que os filhos brilhassem, mas cujos olhos agora recuperavam um brilho de soberania. Com os documentos protegidos junto ao peito, ela caminhou até a estrada, deixando para trás a imagem da mãe derrotada para assumir o papel de herdeira de um legado que o egoísmo de seus herdeiros jamais poderia tocar. Ao chegar ao centro da cidade, o imponente prédio do escritório Mendonça e Associados erguia-se como uma fortaleza de vidro e aço. Esperança hesitou por um segundo, sentindo o peso de sua simplicidade diante da elegância dos funcionários que circulavam por ali. No entanto, a força das palavras de sua mãe na carta lhe deu o prumo necessário para atravessar as portas automáticas. Quando ela se identificou na recepção como parte da família Santos e mencionou o nome de seu avô Sebastião, a atmosfera do lugar mudou instantaneamente. O desdém discreto da recepcionista deu lugar a um choque de reverência, e o nome de Santos ecoou pelos corredores como uma senha muito esperada. Doutor Henrique Mendonça, um homem cuja postura exalava poder, veio ao seu encontro quase correndo, algo raro para alguém de sua posição. Ele a conduziu pessoalmente até uma sala luxuosa, onde o aroma de café caro e couro nobre preenchia o ar. Senhora Santos, estamos procurando sua linhagem há anos. Exclamou ele, enquanto organizava os papéis que Esperança retirava da bolsa com as mãos ainda trêmulas. O advogado examinou as escrituras e os selos antigos com a veneração de quem segura um artefato histórico, confirmando que cada documento era absolutamente autêntico e que o tempo só fizera valorizar aquelas terras esquecidas. A revelação dos valores reais foi como um trovão que iluminou toda a vida de privações de Esperança. O doutor Mendonça explicou que a propriedade principal, aquela que os filhos consideravam um castigo, estava na mira de um grupo de desenvolvimento urbano disposto a pagar 45 milhões de reais. O número era tão vasto que a mente de Esperança teve dificuldade em processar a quantidade de zeros. Seus filhos haviam tramado pelas costas dela por causa de uma casa de subúrbio que não valia uma fração mínima daquele tesouro. A ironia era cortante, ao tentarem isolá-la na miséria, eles a colocaram exatamente sobre a mina de ouro da família. O advogado continuou a desfilar números e propostas, multinacionais interessadas em shopping centers, loteamentos de luxo e polos comerciais. A fortuna total de Esperança ultrapassava qualquer sonho que ela já tivesse tido enquanto limpava chãos para comprar uma bicicleta vermelha para Rodrigo ou vendia suas joias para Marina. Naquela poltrona de couro, ela percebeu que o poder havia mudado de mãos. Ela não era mais a velha teimosa que precisava de um curador, ela era agora uma das mulheres mais influentes da região, com recursos suficientes para mudar o mapa da cidade e o destino de centenas de pessoas. Apesar da magnitude da riqueza, o pensamento de Esperança voltou-se para a pequena tapera onde passará a noite. Ela compreendeu por que seu avô e sua mãe guardaram o segredo com tanto zelo. O dinheiro tinha o poder de corromper almas pequenas, como as de seus filhos, que já haviam se mostrado dispostos a trair o próprio sangue por muito menos. A sabedoria de sua mãe em deixar a chave na casa abandonada era o teste final, apenas quem aceitasse o destino com humildade ou fosse levado pelas circunstâncias do abandono encontraria o tesouro. Seus filhos, em sua arrogância, nunca teriam se dado ao trabalho de vasculhar o chão de uma casa velha. O que a senhora deseja fazer agora? Perguntou o doutor Mendonça, aguardando instruções daquela cliente inesperada. Esperança olhou para suas mãos, marcadas pelo trabalho honesto, e sentiu uma paz que não conhecia. Ela tinha a opção de desmascarar os filhos imediatamente, jogando sua fortuna na cara deles como um tapa de luva. Ou poderia observar, de longe, até onde a ganância deles os levaria agora que achavam que tinham vencido a batalha pela casa da cidade. Ela decidiu que a justiça não precisava ser apressada, o tempo, que fora seu aliado para preservar as terras, seria seu aliado para dar a lição necessária. Asterisco asterisco ela assinou as procurações necessárias, garantindo que o escritório agisse em seu nome para proteger as propriedades contra qualquer tentativa de venda ou invasão. Ao sair do prédio, o sol do meio-dia brilhava intensamente, refletindo-se nas vitrines das lojas que ela sempre achará caras demais. Agora,
Ela poderia comprar a rua inteira se quisesse, mas sua prioridade era outra. Ela precisava voltar ao sítio, não como uma que está a continuação da jornada de esperança, agora ciente de seu imenso poder e observando a ironia do destino se desdobrar sobre seus filhos. O texto está organizado em 10 parágrafos, sem interrupções, e o conteúdo está formatado entre aspas em negrito conforme solicitado. O Dr. Henrique Mendonça falava sobre valores que ultrapassavam os 100 milhões de reais com a naturalidade de quem discute o tempo, mas para Esperança, cada dígito era um choque elétrico em sua realidade. Ela precisou se ancorar na poltrona de couro para não desfalecer, a mulher que ontem fora humilhada por causa de alguns trocados era, na verdade, a detentora de um patrimônio capaz de mudar o mapa da região. O advogado explicou que sua mãe e seu avô haviam sido meticulosos, mantendo cada hectare devidamente regularizado antes de ocultar as provas, garantindo que ela fosse a única e legítima herdeira de uma fortuna que empresas multinacionais agora disputavam fervorosamente. Ao sair do escritório com uma pasta repleta de cópias e o peso de uma nova existência, Esperança parou diante de um espelho de rua e viu uma mulher que não mais se diminuiria. Ela decidiu, antes de retornar ao seu refúgio rural, passar discretamente pela antiga casa da cidade para observar o rastro de sua derrota. A visão foi desalentadora, placas de vendido já decoravam o jardim e vozes animadas vinham de dentro, onde seus 4 filhos celebravam a partilha do dinheiro. Escondida, ela ouviu a discussão sobre como cada um receberia 75 mil reais, uma quantia que eles consideravam um triunfo, sem imaginar que aquele valor era uma gota irrelevante no oceano que ela acabará de descobrir. As palavras de Rodrigo, Diego e Marina cortavam como navalhas, rindo do sentimentalismo da mãe e comemorando o fato de ela não estar mais por perto para atrapalhar os negócios. Ouvir que sua vida e seus sacrifícios de décadas foram reduzidos a um incômodo removido por 75 mil reais solidificou o coração de Esperança. A tristeza profunda deu lugar a uma clareza gelada. Eles haviam escolhido a ganância em vez do amor, e agora, ela também faria suas escolhas. Sem ser vista, ela se afastou daquela casa que já não era mais seu lar, sentindo que a justiça estava prestes a se manifestar de uma forma que nenhum deles poderia prever. De volta ao sítio, a paisagem que antes parecia desolada agora brilhava com a cor do ouro e das possibilidades. Esperança ligou para Rodrigo, mantendo a voz serena, quase enigmática, enquanto ele perguntava com desdém se ela havia se acomodado. Descobri coisas sobre nossa família que vocês nem imaginam, ela disse, deixando a semente da curiosidade plantada antes de desligar abruptamente. Naquela noite, ela não dormiu como uma exilada, mas como uma estrategista, observando o pôr do sol dourar suas terras milionárias e sentindo, pela primeira vez em anos, que o jogo finalmente estava em suas mãos. A madrugada ainda não havia cedido lugar ao sol quando o telefone de Esperança tocou com uma insistência desesperada. Era Carla, a caçula que mal olhara para a mãe no dia da expulsão, agora com a voz trêmula de pânico. A ironia do destino se revelava. A venda da casa da cidade havia sido bloqueada por uma pendência burocrática no cartório. Documentos antigos da família, justamente os que mencionavam as terras ocultas, haviam surgido como um impedimento legal. Sem a regularização do patrimônio maior, a pequena casa que os filhos tanto queriam vender não poderia ser transferida para o comprador. Rodrigo está desesperado, mãe, gritava Carla ao telefone, implorando para que ela voltasse à cidade imediatamente para conversar com o advogado do comprador. Esperança ouviu tudo com um sorriso invisível, saboreando a reviravolta poética. Seus filhos a mandaram para Tapera como um castigo, e agora, era exatamente aquele lugar e aquele legado que os impediam de lucrar com a sua desgraça. Eles precisavam da assinatura dela, do conhecimento dela e, acima de tudo, da presença da mulher que haviam descartado como um estorvo inútil apenas 24 horas antes. Tem algo sobre terras antigas, mãe. O cartório disse que precisamos declarar tudo, insistiu a filha, sem ter noção da magnitude do que estava perguntando. Esperança, mantendo o disfarce de simplicidade, confirmou que havia encontrado papéis interessantes e que a situação era, de fato, muito mais complexa do que eles supunham. A pressa dos filhos em se livrarem dela criará o próprio laço que agora os sufocava. Sem a velha teimosa, eles não teriam um centavo sequer, pois a herança oculta travava qualquer movimento financeiro da família até que fosse devidamente processada.
O pedido de Carla para que ela voltasse por conta própria foi prontamente negado com uma autoridade que a filha nunca ouvirá antes. Se vocês precisam de mim, venham me buscar, sentenciou Esperança, exigindo o respeito que lhe fora negado. Ela não era mais a mãe que implorava por um lampejo de compaixão, era a detentora da chave do cofre. A submissão dos filhos foi imediata, com a promessa de que Rodrigo estaria no sítio em poucas horas para buscá-la. Ela desligou o aparelho e caminhou até a varanda, observando o orvalho sobre o pasto, sentindo que o equilíbrio do mundo estava sendo restaurado. Enquanto aguardava a chegada da caminhonete, Esperança preparou-se mentalmente para o confronto que viria. Ela não pretendia revelar os 100 milhões de imediato, queria observar até onde a hipocrisia de seus herdeiros chegaria agora que precisavam dela para salvar seus míseros 75 mil reais. A lição de humildade estava apenas começando. Ela guardou a pasta do Dr. Mendonça em um local seguro, levando consigo apenas o conhecimento de que o destino não brinca em serviço e que o castigo que lhe deram fora, na verdade, o maior presente de sua vida. Quando o som do motor de Rodrigo ecoou pela estrada de terra, Esperança não correu ao encontro dele. Permaneceu sentada, majestosa em sua simplicidade, vendo o filho descer do carro com uma expressão de ansiedade que beirava o cômico. O homem que a expulsara sem olhar nos olhos agora se aproximava com passos rápidos e palavras gentis forçadas. Ele não sabia, mas ao abrir a porta do carro para ela, estava abrindo as portas para sua própria ruína ou para sua única chance de redenção, dependendo de como reagiriam à verdade que ela estava prestes a desvelar. Aqui está a reescrita desse momento crucial, focada no confronto entre a ganância dos filhos e a nova autoridade de Esperança, organizada em 10 parágrafos e formatada conforme solicitado. Esperança aguardou a chegada de Rodrigo com uma serenidade que a fortuna recém-descoberta lhe proporcionara. Quando a caminhonete dele surgiu levantando poeira, o homem que desceu do veículo não era o carrasco arrogante de 2 dias atrás, mas um vulto de nervosismo e suor. "Mãe, que bom que a senhora aceitou vir, estamos com um problemão", ele disparou, sem sequer notar a ironia no olhar da mãe. Durante o trajeto, ele despejou o desespero. O advogado do comprador descobrira propriedades não declaradas no nome da família Santos, e a venda da casa da cidade, o troféu da ganância dos irmãos, estava prestes a ser cancelada por pendências jurídicas. Esperança observava pelo retrovisor, percebendo como a possibilidade de perder dinheiro transformará seu opressor em um servo ansioso. Ao chegar à antiga casa, o cenário que encontrou era uma lição de hipocrisia. Marina, Diego e Carla, que antes mal lhe dirigiam a palavra, levantaram-se em uníssono para recebê-la com sorrisos forçados e desculpas vazias. "Desculpa se fomos meio rígidos", murmurou Diego, mas Esperança via através daquela cortina, eles não sentiam remorso por tê-lo expulsado para uma tapera, apenas medo de que a venda da casa ruísse. Ela se sentou na poltrona onde tantas vezes descansara do cansaço de 3 empregos, sentindo o peso da bolsa onde guardava o segredo que valia milhões, enquanto aguardava o advogado que viria selar o destino daquela tarde. O doutor Alberto Ferreira, representante do comprador, chegou pontualmente e não tardou a lançar a bomba sobre a mesa. Ele explicou que a pesquisa cartorial revelara terras rurais vastas em nome do patriarca Sebastião Santos que nunca foram inventariadas. "Toda a família ainda é coproprietária de um patrimônio não declarado", explicou ele, sob o olhar pálido de Rodrigo. O advogado mencionou ainda que uma empresa misteriosa vinha procurando pelos herdeiros há anos, indicando que aquelas terras esquecidas possuíam um valor comercial que faria o preço da casa da cidade parecer esmola de calçada. Com a precisão de quem joga a última carta em uma partida de xadrez, Esperança perguntou calmamente se a empresa em questão era a Mendonça e Associados. O choque no rosto do advogado e o silêncio absoluto dos filhos foram o ápice de sua satisfação silenciosa. "Estive lá ontem e conversei com o Dr. Henrique Mendonça", ela revelou, fazendo com que os 4 irmãos a olhassem como se ela fosse uma estranha vinda de outro mundo. Marina gaguejou, incapaz de compreender como a mãe, que eles consideravam incapaz de lidar com termos jurídicos, havia se antecipado a todos eles de forma tão magistral. Esperança abriu a bolsa e retirou a pasta organizada, colocando as escrituras autênticas sobre a mesa de centro. Os filhos se inclinaram como animais famintos sobre uma presa, tentando decifrar os números e selos dos papéis antigos. O doutor Alberto, examinando cada página com rigor profissional,
confirmou que tudo estava em perfeita ordem. A atmosfera da sala mudou, o ar parecia ter ficado mais denso e eletrizante. A ganância, que antes era focada em 1.000 réis, agora se expandia para uma escala que eles sequer sabiam como mensurar, enquanto a esperança mantinha seu semblante de pedra. Milhões. Quantos milhões, mãe? Marina finalmente conseguiu perguntar, com a voz embargada pela expectativa. Esperança olhou nos olhos de cada um deles, lembrando-se das palavras cruéis que ouvira escondida no dia anterior, quando riram de seu sentimentalismo e comemoraram o seu exílio. Ela não respondeu imediatamente, deixando que o peso da pergunta pairasse no ar, saboreando o fato de que, naquele momento, ela era o sol em torno do qual todos eles orbitavam por necessidade, e não por amor, exatamente como eles haviam ensinado a ela. O Dr. Mendonça me informou que as ofertas chegam a 45 milhões por apenas uma das propriedades, ela disse, mantendo a voz firme e desprovida de emoção. E há outras empresas interessadas, o valor total pode ultrapassar os 100 milhões de reais. O impacto da revelação foi físico, Diego desabou na poltrona e Carla deixou escapar um som sufocado de descrença. Rodrigo e Marina se entreolharam, mas desta vez não havia cumplicidade ou riso, apenas o terror de perceberem que a mulher que mandaram embora com uma única mala era agora dona de uma fortuna que eles jamais poderiam sonhar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do relógio de parede que marcava o tempo da nova realidade. Os 75 mil reais que cada um receberia pela venda da casa da cidade tornaram-se irrelevantes, quase insultuosos, diante da magnitude dos 100 milhões. O Dr. Alberto comentou que as pendências jurídicas haviam impedido uma tragédia legal, mas Esperança sabia que o que ocorrera fora, na verdade, uma intervenção do destino. Seus filhos haviam tentado roubar-lhe o teto, e o universo, em resposta, abrirá para ela as portas de um palácio de ouro. Esperança percebeu que a dinâmica daquela família nunca mais seria a mesma. A submissão repentina dos filhos, o medo de serem excluídos da herança e o arrependimento tardio eram tão transparentes quanto o vidro. Ela sentiu uma mistura de triunfo e amargura, o dinheiro trouxera o respeito que o amor de mãe não fora capaz de sustentar. Agora, ela possuía os meios para garantir sua velhice com luxo, mas também a ferramenta para ensinar a seus herdeiros a lição mais dura de suas vidas. O preço da ingratidão é a perda de tudo que realmente importa. Ao fechar sua pasta de documentos, Esperança levantou-se com uma dignidade que emanava de sua alma renovada. Ela não daria respostas imediatas sobre como dividiria aquela fortuna, se é que a dividiria agora. Vou voltar para o sítio, ela declarou, ignorando os protestos de conforto que os filhos agora tentavam lhe oferecer. Lá é o meu lugar, e é de lá que eu tomarei as decisões sobre o futuro deste patrimônio. Ela saiu da sala deixando 4 milionários de papel em estado de choque, ciente de que, pela primeira vez em 72 anos, ela não era apenas uma mãe sacrificada, mas uma mulher livre. Aqui está a reescrita do clímax dessa história, focada no momento em que Esperança assume o controle total e revela suas intenções, organizada em 10 parágrafos e formatada conforme solicitado. Esperança observava o silêncio que se instalou na sala após a partida do advogado, um vazio que parecia engolir a arrogância que outrora reinava naquele ambiente. Creio que agora vocês precisam cancelar a venda da casa até que tudo seja esclarecido, não é mesmo? Ela disparou, e a confirmação do Dr. Alberto foi o golpe final na ganância imediata de seus herdeiros. Marina foi a primeira a encontrar a voz, perguntando com um tom trêmulo por que a mãe nunca mencionara aquelas terras. Esperança apenas a encarou com uma tristeza profunda, respondendo que eles estavam tão ocupados em expulsá-la que não deixaram espaço para que ela explicasse absolutamente nada. A verdade agora pesava sobre os 4 irmãos como um bloco de chumbo, pois perceberam que haviam descartado a única pessoa que detinha a chave para uma fortuna inimaginável. Rodrigo, com a voz embargada, tentou balbuciar que eles não sabiam da existência do patrimônio, mas foi prontamente interrompido pela autoridade renovada da mãe. Claro que não sabiam, afirmou Esperança, vocês estavam planejando como se livrar de mim, um estorvo, e não se interessaram em ouvir o que eu tinha a dizer. A humilhação que ela sentirá na caminhonete agora retornava para eles em forma de uma clareza cortante e irremediável. Marina levantou-se, as mãos visivelmente trêmulas, alegando que se soubessem das terras, jamais teriam agido daquela forma.
A frase, no entanto, apenas serviu para inflamar a determinação de Esperança. Jamais teriam o quê? Questionou ela. Jamais teriam me humilhado ou forjado documentos pelas minhas costas. Jamais teriam me exilado naquela tapera como se fosse uma punição. Cada pergunta era uma martelada na consciência dos filhos, que agora baixavam a cabeça, incapazes de sustentar o olhar da mulher que haviam subestimado de forma tão cruel e egoísta. Diego tentou uma aproximação diplomática, murmurando que ela tinha o direito de estar chateada, mas sugerindo que agora poderiam resolver tudo em família. A risada amarga de Esperança ecoou pela sala, carregada de um sarcasmo justificado. Em família. É curioso como vocês se lembram disso agora, ela rebateu, 2 dias atrás, quando me jogaram naquela caminhonete como um móvel velho e me deixaram sozinha sem ajuda para carregar uma mala. Não éramos família. O conceito de união que eles invocavam agora era claramente movido pelo brilho do ouro, e não pelo sangue. Carla, a caçula, tentou apelar para o sentimentalismo, pedindo perdão e lembrando que eles eram seus filhos. Esperança levantou-se lentamente, sua figura parecendo crescer diante dos 4, e perguntou se eles eram mesmo seus filhos, pois filhos de verdade não conspiram para se livrar de quem os criou. A tensão era quase física, a dinâmica de poder havia sido invertida de forma absoluta. Rodrigo, agora despojado de toda a sua prepotência, perguntou o que ela queria que fizessem para compensar o erro, soando mais como um réu aguardando a sentença do que como o primogênito da casa. Caminhando até a janela, Esperança observou o jardim onde cada árvore e flor tinham uma história de cuidado e amor que ela dedicara a eles. Lembrou-se dos sacrifícios, das noites em claro e de como cada um de seus atos fora voltado para o bem-estar daqueles que a traíram. Quero que entendam a dor de uma mãe que foi descartada como lixo, declarou ela, voltando-se para o grupo. Marina chorava baixinho e Rodrigo parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos, confrontados com a realidade de que a velha teimosa era, na verdade, a guardiã de um destino que eles não mais controlavam. Vocês descobrem agora que eu sou dona de mais dinheiro do que conseguem processar. Como se sentem? A pergunta de Esperança ficou pairando no ar como uma condenação silenciosa. Nenhum deles ousou responder. Sentando-se novamente com a dignidade de quem assume um trono legítimo, ela informou que as propriedades estavam todas em seu nome e que as negociações começariam na próxima semana. Os olhos dos filhos brilharam por um microsegundo com um lampejo de esperança gananciosa, imaginando que ela, em sua bondade habitual, dividiria o banquete com quem lhe oferecerá migalhas. A voz de Esperança adquiriu um tom de comando absoluto ao anunciar que venderia tudo. O alívio momentâneo nos rostos de Rodrigo e Marina foi rapidamente substituído por um choque paralisante quando ela revelou seu plano real. Vou usar esse dinheiro para construir um lar para idosos abandonados, declarou ela. Um lugar digno onde pessoas como eu possam viver com respeito nos seus últimos anos. Ela anunciou que o local se chamaria Lar Esperança, para que o nome servisse de lembrete perpétuo do que eles tentaram fazer com ela naquela tapera isolada. O pânico tomou conta de Marina, que se levantou bruscamente gritando que o dinheiro era da família e que ela não podia simplesmente dar tudo. A resposta de Esperança foi curta e definitiva: posso e vou. O desespero agora era o único sentimento que restava aos filhos, que viam uma fortuna de 100 milhões de reais escorrer por entre seus dedos por causa de sua própria soberba. Diego tentou uma última cartada, sugerindo que com esse dinheiro ela poderia ajudá-los e eles, em troca, poderiam cuidar melhor dela, uma oferta que soou vazia e tardia demais. Cuidar de mim. Vocês tiveram a chance e escolheram me expulsar, sentenciou Esperança, encerrando qualquer possibilidade de negociação. Ela viu nos olhos deles não um arrependimento pelo amor ferido, mas agonia pela riqueza perdida, o que apenas confirmou que sua decisão era mais justa. Naquela sala, onde antes ela era tratada como uma estranha sem direitos, Esperança restabeleceu sua soberania. Ela não seria mais a vítima de seus filhos, seria a arquiteta de um futuro onde a dignidade não teria preço e onde a ingratidão deles seria apenas uma sombra distante em sua nova e brilhante jornada. Aqui está a reescrita do próximo capítulo da Jornada de Esperança, focada no início do castigo educativo imposto aos seus filhos, organizada em 10 parágrafos e formatada conforme solicitado. Esperança saboreava a ironia que transbordava das palavras de seus filhos. Cuidar melhor de mim, ela repetiu,
a voz gotejando um sarcasmo que os fez recuar. Ela os questionou sobre onde estava esse cuidado quando a despacharam para uma ruína sem olhar para trás, ou quando ignoraram seus apelos sobre a venda da casa. Carla tentou argumentar que agora sabiam o quanto ela era importante, mas a correção de Esperança foi letal. Agora vocês sabem o quanto meu dinheiro é importante, não confundam as coisas. Diante do desespero de Rodrigo, que implorava por uma chance de provar que haviam mudado, ela percebeu que o palco estava montado para a lição final. Com um olhar fixo que parecia ler as almas gananciosas à sua frente, Esperança propôs o desafio que mudaria o rumo daquelas vidas. Vocês vão morar comigo no sítio por um mês, anunciou, sentindo o choque paralisar os 4 irmãos. A condição era absoluta. Deveriam abandonar seus empregos, suas vidas confortáveis e suas vaidades para viverem na exata tapera onde a haviam exilado. Sem internet, sem privilégios e sem as máscaras da cidade, eles teriam 30 dias para sentir na pele o peso do abandono que reservaram à própria mãe, vivendo sob o teto que consideravam um lixo. O pânico nos rostos de Marina e Diego era evidente, mas a menção à herança de 100 milhões de reais foi o combustível necessário para que aceitassem o acordo. Esperança sorriu de forma enigmática quando Rodrigo perguntou se, após o prazo, ela reconsideraria a partilha da fortuna. Talvez, ela respondeu, depende de como vocês aprenderão o valor da gratidão e do respeito. Após uma breve sussurrada reunião de cúpula entre os irmãos, onde a cobiça venceu o orgulho, eles aceitaram a proposta. A ordem foi clara. Deveriam chegar às 7 da manhã seguinte, carregando apenas uma mala cada um, exatamente como fizeram com ela. Ao partir para o sítio naquele final de tarde, Esperança sentia-se mais leve do que nunca. Ela retornava para a casa que eles lhe deram como castigo, mas que agora era o símbolo de sua liberdade e soberania. No ponto de ônibus, o sorriso que estampava em seu rosto era o de quem finalmente havia retomado as rédeas do próprio destino. Pela primeira vez em décadas, não era ela quem deveria provar seu valor através do suor e do sacrifício, mas sim seus filhos que teriam que lutar para reconquistar um espaço que nunca souberam honrar. Na manhã seguinte, pontualmente às 7 horas, o som de motores subindo a estrada de terra anunciou o início da jornada. Esperança estava sentada na varanda, caneca de café na mão, observando o sol dourar as terras que valiam milhões. Rodrigo, Marina, Diego e Carla desceram dos carros com expressões que oscilavam entre a irritação e o desconforto absoluto. Bom dia, filhos, saudou ela, sem se levantar, notando que a pontualidade deles só aparecia quando havia um interesse financeiro em jogo. A recepção foi gélida, condizente com o tratamento que receberá dias antes. As regras foram estabelecidas com uma autoridade inabalável que os deixou mudos. Esperança deixou claro que não haveria mordomias, eles seriam os responsáveis por cozinhar, limpar e lavar a própria roupa, tarefas que ela executará sozinha durante uma vida inteira. Marina, cujas mãos nunca conheceram o peso de um balde, fez uma careta que Esperança ignorou solenemente. A regra era simples, qualquer reclamação seria interpretada como desistência imediata e, consequentemente, a perda de qualquer direito sobre a futura herança. O silêncio que se seguiu foi o som da realidade batendo à porta deles. Além das tarefas domésticas, o trabalho pesado nas terras seria obrigatório. Eles deveriam carpir o mato, consertar as cercas e realizar a manutenção do terreno que tanto desprezaram. Quando Rodrigo tentou protestar alegando falta de experiência rústica, Esperança o cortou com a precisão de uma lâmina. Eu aprendi 3 profissões para sustentar vocês, agora vocês aprenderão a cuidar do que é nosso. A lembrança do suor da mãe atingiu os 4 como um golpe físico, trazendo memórias esquecidas de uma infância onde o conforto deles fora construído sobre a exaustão dela. Ao entrarem na casa, o cheiro de mofo e a visão dos móveis decrépitos causaram um choque visível em Marina. O ambiente que antes era o depósito para a velha teimosa, agora era o abrigo forçado daqueles que viviam de aparências na cidade. Esperança os observava com um olhar clínico, notando como eles agora olhavam para cada canto da tapera com uma estranha reverência, não por amor à história da família, mas porque sabiam que cada tábua podre daquele chão estava sobre um tesouro de milhões de reais. Meu Deus, como a senhora conseguiu dormir aqui? Murmurou Marina, horrorizada com a precariedade do quarto. A resposta de Esperança foi seca e direta, da mesma forma que vocês vão conseguir pelos próximos 30 dias.
Ela os conduziu à cozinha rudimentar e apontou para os mantimentos básicos, deixando claro que o café da manhã não seria servido por ela. Pela primeira vez, os filhos estavam em um território onde seus títulos e cargos na cidade não valiam nada. Ali, eles eram apenas aprendizes de uma vida que sempre ignoraram com soberba. Enquanto eles se organizavam entre os cômodos apertados, discutindo por espaço e reclamando em sussurros, Esperança voltou para sua cadeira na varanda. Ela sentia uma paz profunda ao ver a justiça se desenrolar diante de seus olhos. O mês que se seguiria seria a prova de fogo para o caráter de seus filhos. Se eles mudariam de verdade ou apenas atuariam por dinheiro, ela logo descobriria. Mas, independentemente do resultado, o Olhar Esperança já estava desenhado em sua mente, e a lição sobre o preço da ingratidão estava apenas em seu primeiro capítulo. A primeira hora de confinamento no sítio revelou o abismo entre a vida urbana de privilégios e a realidade nua que Esperança enfrentará sozinha. Rodrigo tentou desesperadamente conectar-se ao mundo digital, apenas para descobrir que o sinal era uma lembrança vaga naquelas terras. Tem a mesma internet que eu tive quando vocês me mandaram para cá, sentenciou a mãe, observando da varanda o caos que se instalou na cozinha. Nenhum dos 4 herdeiros sabia como domar o fogão a lenha. Marina carbonizou os ovos, Diego errou a mão no café e Carla, em sua desorientação, estraçalhou um dos poucos pratos da casa, sob o olhar sereno de Esperança, que saboreava cada segundo daquela pequena e justa vingança. Após o desastroso café da manhã, Esperança assumiu o comando como a general de um exército em treinamento. Ela distribuiu as tarefas com a precisão de quem conhecia cada calo que o trabalho bruto causaria. Rodrigo cuidaria das cercas, Marina da limpeza pesada, Diego do mato e Carla enfrentaria o tanque de cimento para lavar roupas à mão. O protesto de Carla, classificando a situação como escravidão, foi prontamente rebatido por um comentário cortante da mãe. Quando eu fazia tudo isso para manter a casa de vocês impecável, não era escravidão, agora que é com vocês, o nome muda, questionou ela, deixando a filha sem resposta diante do tanque de tortura. A primeira semana foi um massacre físico para os 4 irmãos. Rodrigo exibia mãos cobertas de bolhas e arranhões, enquanto Marina descobriu que limpar uma casa sem tecnologia era um esforço hercúleo que drenava suas forças. Diego aprendeu que o sol do campo não perdoava quem estava acostumado ao ar-condicionado de escritórios de vidro. Mas Carla foi quem mais sentiu o peso da realidade. Debruçada sobre o sabão em barra, ela sentiu dores que nunca imaginara. Quando reclamou que suas costas estavam morrendo, ouviu da mãe que as dela doeram por décadas sem que nenhum filho oferecesse um copo de água, quanto mais ajuda. No 5º dia, o esgotamento emocional finalmente quebrou a resistência de Diego. Sob um sol inclemente, ele atirou a enxada ao chão e desabou em pranto na sombra de uma árvore, gritando que aquilo era desumano. Esperança aproximou-se e, com uma doçura firme, perguntou quantas vezes ele achava que ela quisera desistir enquanto acumulava 3 empregos e as tarefas domésticas. Eu era uma máquina para vocês, não era? Questionou ela. Diego olhou para a mãe através das lágrimas, e pela primeira vez na vida, enxergou a mulher por trás da provedora, percebendo que o conforto de sua infância fora erguido sobre o esgotamento silencioso dela. Naquela noite, a varanda foi palco de uma conversa inédita e dolorosa entre os irmãos. Enquanto comiam um jantar simples que Marina conseguirá não queimar, o silêncio foi rompido por Rodrigo, que confessou nunca ter imaginado a dificuldade de manter um lar. Marina concordou, em choque com o fato de a mãe ter feito tudo aquilo sozinha por gerações. A pergunta de Carla sobre o destino da fortuna para o lar de idosos já não carregava mais a ganância de antes, mas uma aceitação resignada. Diego admitiu que, após aquela semana, nem sequer poderia culpá-la se ela decidisse não lhes deixar um centavo sequer. Por que ela está fazendo isso conosco? Marina questionou em um momento de fragilidade. Foi Rodrigo quem deu a resposta que selou o novo entendimento do grupo, porque nós merecemos. Ele admitiu, com uma voz carregada de uma compreensão dolorosa, que a trataram como lixo, descartando-a como um móvel velho, apenas para descobrirem que ela valia mais que todos eles juntos. Marina acrescentou, em um sussurro, que não se tratava apenas do dinheiro, mas de todo o amor, sacrifício e dedicação que eles haviam desprezado com soberba e ingratidão durante anos. Ao final daquela primeira semana, a mudança nos 4 irmãos era palpável.
A arrogância que trouxeram da cidade fora substituída por uma exaustão que trazia clareza. Esperança, observando da janela do quarto, sentia que o teste estava começando a dar frutos, mas sabia que a transformação real precisava de mais tempo para se consolidar. Ela tinha surpresas preparadas para as semanas seguintes, testes de caráter que iriam além do esforço físico, pois precisava garantir que o arrependimento deles não fosse apenas uma máscara para garantir a herança de 100 milhões. 3 semanas se passaram e a metamorfose era absoluta. Os rostos estavam bronzeados, as mãos calosas e os corações, antes blindados pelo egoísmo, agora pareciam expostos. No 21º dia, Esperança convocou uma reunião na varanda. O semicírculo formado pelos filhos emanava uma ansiedade humilde. Rodrigo tomou a palavra para pedir desculpas genuínas, reconhecendo a crueldade de suas ações passadas. Marina e Diego acompanharam, com lágrimas nos olhos, admitindo que retribuíram o amor da mãe com um desprezo que agora os envergonhava profundamente em cada fibra de seus seres. Carla, que passará as semanas chorando e lavando roupas, mal conseguia falar através do soluçar. Ela implorou por perdão pela ingratidão e por terem esquecido quem a mãe realmente representava. Esperança os observou em silêncio, sentindo o peso daquele arrependimento. Ela viu que a lição da tapera havia sido aprendida, a privação trouxera a perspectiva, e o trabalho bruto removerá as camadas de vaidade que os impediam de amar. Contudo, a guardiã do segredo dos santos sabia que ainda faltava a revelação final para encerrar aquele capítulo de redenção. Muito bem, disse Esperança finalmente, com uma voz que misturava a ternura de mãe e a autoridade de uma matriarca vitoriosa. Chegou a hora de vocês conhecerem toda a verdade. Os 4 filhos se inclinaram para a frente, ignorando o cansaço dos corpos e focando toda a atenção naquela mulher que agora admiravam mais do que qualquer fortuna. O silêncio que se seguiu na varanda foi carregado de eletricidade, a semana final estava prestes a começar, e a verdade que ela guardava iria redefinir para sempre o que significava ser a família Santos e o verdadeiro preço do perdão. Esperança respirou fundo, encarando os rostos calejados de seus filhos, e lançou a confissão que mudaria o rumo de suas vidas. Eu menti para vocês sobre algo importante, começou ela, fazendo o coração de cada um disparar em antecipação. Ela revelou que, embora as propriedades valessem uma fortuna, ela não era a única herdeira legítima, eles também tinham direito ao patrimônio desde o primeiro dia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo sussurro trêmulo de Rodrigo perguntando por que ela havia escondido a verdade. Com um olhar firme, Esperança explicou que eles precisavam aprender uma lição que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar, o valor inestimável da família e da gratidão. Diego cobriu o rosto com as mãos, percebendo a magnitude do teste a que foram submetidos. Esperança não usou rodeios ao afirmar que eles falharam miseravelmente no primeiro teste quando a expulsaram de casa, provando que a ganância falava mais alto que o amor. No entanto, ao observar as lágrimas sinceras que escorriam agora, ela sorriu pela primeira vez em semanas. Mas agora vocês passaram no segundo teste, afirmou ela, reconhecendo que os 30 dias de privação na tapera haviam finalmente lapidado o caráter de seus filhos, transformando a soberba em humildade e a cegueira em reconhecimento. A notícia de que a maior empresa havia aumentado a oferta para 150 milhões de reais foi recebida sem os brilhos de cobiça de outrora. Os olhos dos filhos permaneciam fixos na mãe, temendo a perda do laço afetivo mais do que a perda dos zeros na conta bancária. Esperança anunciou que aceitaria a oferta e que manteria o plano original de construir o lar Esperança para idosos abandonados. Por um instante, os corações dos 4 afundaram, acreditando que a herança estava perdida para sempre, mas a matriarca tinha uma proposta que daria a eles algo muito mais valioso do que uma conta bancária recheada. Vocês vão me ajudar a administrá-lo, declarou ela, transformando o que seria uma doação em um projeto familiar de redenção. Ela distribuiu funções baseadas nas habilidades de cada um. Rodrigo gerenciaria as finanças, Marina coordenaria os cuidadores, Diego cuidaria da infraestrutura e Carla organizaria as atividades dos residentes. A proposta era um convite para que abandonassem suas vidas vazias na cidade e abraçassem um propósito maior. Eles receberiam salários justos, mas o verdadeiro legado seria a gestão da instituição que, no futuro, pertenceria inteiramente a eles como uma missão de vida.
Marina foi a primeira a compreender a profundidade do gesto da mãe, percebendo que ela não estava lhes dando apenas dinheiro, mas um sentido para a existência. Diego e Carla sentiram, emocionados com a chance de retribuir à sociedade o que haviam recebido. Esperança explicou que a missão deles seria garantir que outras famílias não cometessem o mesmo erro cruel que eles cometeram. Naquele momento, o círculo se fechou quando os 4 filhos se levantaram e envolveram a mãe em um abraço coletivo, um gesto de reconciliação que curou cicatrizes que décadas de incompreensão haviam deixado. Entre soluços e palavras de gratidão, os filhos agradeceram por ela não ter desistido deles, mesmo quando o desprezo fora a única resposta que ofereceram. Obrigado por nos amar quando não merecíamos, sussurrou Carla, sentindo o calor do colo que um dia negligenciou. Esperança, com o coração inundado por uma paz que há muito não sentia, confortou-os dizendo que eles sempre mereceram seu amor, apenas precisavam aprender a valorizá-lo. A tapera, que fora planejada como um local de exílio e punição, consagrou-se como solo sagrado onde a família Santos renasceu das cinzas da própria arrogância. 6 meses se passaram e o Lar Esperança foi finalmente inaugurado em uma cerimônia que parou a região. O antigo sítio, agora revitalizado, não ostentava apenas luxo, mas dignidade e calor humano. Esperança, aos 73 anos, caminhava pelos corredores observando com orgulho a transformação de seus filhos. Rodrigo deixará o mundo corporativo gélido para encontrar satisfação nos números que garantiam o bem-estar dos idosos. Marina revelara uma vocação nata para o acolhimento, transformando-se no pilar emocional de muitos que ali chegavam sem esperança de dias melhores. Diego, cujas mãos agora eram habilidosas em criar e consertar, mantinha a estrutura do lar impecável, encontrando prazer no trabalho manual que antes desprezara. Carla tornará-se a alma do lugar, organizando eventos e atividades que traziam música e riso para os corredores que antes eram silenciosos. O Lar Esperança não era apenas um asilo, mas uma comunidade vibrante onde cada residente encontrava uma nova família. A dedicação dos filhos era genuína, nascida não do medo da deserdança, mas do prazer em servir e da alegria em estar perto da mãe que agora eles tratavam como o tesouro que sempre fora. Na entrada da instituição, uma placa dourada resumia a filosofia que moveria gerações: Lar Esperança, onde cada idoso é tratado como família, porque família é quem cuida, não quem abandona. Aquelas palavras serviam como um lembrete diário para os filhos e uma promessa para os residentes. Esperança sorria ao ler a placa, sabendo que sua maior dor havia sido o adubo para a maior vitória de sua vida. Ela havia conseguido o impossível, recuperar a dignidade dos idosos da região e, simultaneamente, salvar as almas de seus próprios filhos da mediocridade e do egoísmo. A história da mulher que fora mandada para uma tapera como punição tornou-se uma lenda de justiça e amor. Esperança provou que as maiores fortunas não são medidas em barras de ouro ou propriedades vastas, mas em vidas transformadas e em laços restaurados. Ela construiu um palácio de afeto sobre as ruínas da ingratidão, deixando para o mundo a lição de que nunca é tarde demais para mudar e que o perdão, quando acompanhado de um propósito, tem o poder de reconstruir qualquer destino. Ao entardecer, sentada na varanda com seus filhos ao redor, ela sabia que sua missão estava cumprida.